Que palavra maravilhosa de Esther. Esther é uma época que para hoje em dia é profético. Quem estuda sobre missões vai aprender que a carta, a perseguição de Amã de Esther contra o povo de Deus, Amã se representa Satanás. Pode se sentar. Amã se representa Satanás, que sempre arrumou um meio de perseguir o seu povo. Ele sempre procurou uma brecha para pegar o povo de Deus, para paralisar o homem de Deus. E no dia de hoje não é diferente? Você não está aqui buscando a Deus? Mas quantas das vezes você na caminhada, o inimigo te enrolou, te enganou, me pegou na minha fraqueza, numa amizade. Eu conheci o Golias lá em Minas e ele falou: pastor, missionário, eu uso droga não é porque eu quero, é porque as amizades vêm e eu uso. E eles vão na minha porta, me chama e entra na minha casa para oferecer droga de graça. Eu falo: eu não quero, não tenho dinheiro. Dá assim mesmo, divide. Não é assim quando você vai numa porta de bar? Não tenho não tem problema não, a gente paga hoje. Amanhã você dá uma forra, é ou não é? Compra aquelas garrafas, aquele copinho e bota para a pessoa. É ou não é? Sempre para as coisas ruins vai ter alguém para te ajudar a ir para o buraco. Mas quando faltou coisa dentro da sua casa, não tinha alguém, nem o leite das crianças. Então o inimigo, ele sabe a minha e a sua fraqueza. Ele sabe a fraqueza do povo de Deus. Amém? Satanás, ele não está de brincadeira. Quando o Paulo falou: orai sem cessar, para que a mente não seja oficina de Satanás. Dados infalível. Você já viu que às vezes você está buscando, mas qualquer descuido seu, você pensa até mal do seu pastor. Qualquer descuido dentro da sua casa, você olha para sua esposa diferente, sua esposa olha para você diferente. Quer ver? É quando não está buscando a igreja. É quando só está trabalhando. E quando começa as coisas a apertar dentro de casa. Começa a vir a crise, esquece que é na alegria e na tristeza em qualquer área. Aí começa a falar: só eu trabalho nessa casa. É ou não é? Você com essa calmaria aí, faz alguma coisa, eu estou pagando tudo sozinho. Porque deu brecha para o inimigo. Deu brecha para os conselhos de pessoas. A Bíblia diz, em Salmo 1 diz: não senta na roda dos escarnecedores. Jamais se eu e você não estiver firme. Porque senão vamos se contaminar. Está como uma árvore num riacho, que no tempo certo da flor prospera. Amém? O mal meu e você é que a gente acha, quando a gente está religioso demais, a gente não vê. Mas quando a gente é para ser religioso, a palavra de Deus a gente não é. Porque a gente começa a falar: eu estou muito preso dentro da igreja, estou muito preso jejuando, estou muito preso isso, aquilo, outro. Eu falo: desde que eu vim só para esse lugar, eu não tenho férias, eu não tenho nada. Aí as pessoas: mas o senhor não trabalha. Troca comigo. Renuncia a tua vida. Perde um irmão, perde um filho. Sua casa que está jogada lá no Rio de Janeiro. Vive pela fé, ouve coisas, é caluniado. Vive pela fé, luta pelas pessoas que às vezes é o que? Ingrata na sua vida. Que quando conquista a bênção, não lembra nem do pastor, nem na hora do churrasquinho. Pastor, eu trouxe um churrasquinho para o Senhor. Eu trouxe aqui um presente para o Senhor. Não, sabe o que eu já ouvi às vezes?
Graças a mim eu conquistei. Mas quando o pastor está na madrugada, o pastor, olha por mim, me discipula, isso, aquilo, outro. Então, meu querido, a gente fala, não, eu preciso ter férias. Eu preciso. E aonde que vem a brecha? Porque a gente começa a andar no mundo, a gente começa na vaidade do mundo, a gente começa a pensar em dinheiro, a gente começa o quê? A querer ter lazeres, prazer, e a gente para de jejuar, de orar. E aonde vem o inimigo na nossa fraqueza? Aí vem aquela musiquinha, tem nada a ver, isso é normal. Ou coisinha que faz crente se dar mal. Beber, fumar, usar DVD pirata, mentir, ou coisinha que está fazendo o mundo se perder para o inferno. Coisa que todo mundo diz, ah, Deus me entende, Deus me ama. Quando Jesus falou, o Senhor falou assim, aparta de mim, maldito, que eu te conheço, não é só pastores não, é eu e você que conhece a palavra, é eu e você que fomos evangelizados. Ah, Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas eu estou aqui bebendo, mas o Senhor eu tenho fé, o Senhor vai me dar aquela causa, o Senhor vai fazer, Deus é comigo, vai restaurar meu casamento, isso, aquilo, outro. Você vai conquistar, vai ser abençoado, porque o sol nasceu para todos, quem luta, quem crê, conquista. Mas chegar naquele grande dia e falar assim, aparta de mim, maldito, porque eu nunca te conheci, porque você nunca praticou a verdade, nunca me obedeceu e nunca foi fiel à minha palavra. A minha palavra, o que eu mando a você fazer. Por isso que fica a palhaçada que é, abre igreja, fecha igreja, abre igreja porque igreja é comércio. Se não deu retorno aqui de dinheiro, vou abrir em outro lugar que vai dar, é ou não é? É ou não é? Quando Jesus manda 12,70, 12,70, o que ele fala? Não leva alforje, nem um saco, nada, porque o obreiro é digno do teu salário. Aonde te receberem, aonde você comer, o que te derem, você é digno de comer, de receber. E não fique em casa, fica lá onde te hospedaram, e o que tem, come. Aí quando ele manda nas outras viagens, ele fala, leva alforje, leva. Porque o obreiro foi aprovado. O obreiro não é aprovado na primeira missão, no primeiro ide, e já quer estar no melhor hotel, quer estar na melhor igreja, quer ter uma igreja grande, quer ter isso, quer ter um bom trabalho, quer ter uma boa família, quer ser usado por Deus de qualquer maneira, o óleo desce de qualquer maneira, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque não foi passado na aprovação de ser dependente de quem? Quem te mandou para a seara? Quem te chamou para a obra? Ah, pastor, Deus me mandou vir aqui para te ajudar. Foi Deus ou foi eu? Foi Ele? Então Ele vai te garantir nesse lugar a você obedecer, a fazer a obra de Deus, ao quê? A prosperar, a conquistar as tuas bênçãos. Igual eu vi uma vez um disque missionário, canta pelas igrejas. Pastor, se o macaco não pular em galho, não vai ter a banana. Sim, mas uma hora pega um galho podre, uma hora leva um tiro, a uma hora pega um predador. Então se eu tenho alimento, eu tenho a palavra de Deus que falou, fica, me obedece, fica. Porque senão eu sou presa para quem? Para o mundo aí fora. Para Satanás que sabe a minha e a sua fraqueza. Porque ele não te conquista quando você está forte. Quando você está ali, ó, na presença de Deus. Você continua a mesma coisa, fraco. Mas o maior dos espíritos está na sua vida. Quando esse Espírito Santo se retira, ele se retira como? Quando eu desobedeço a Deus. Quando eu paro de jejuar. Quando eu paro de orar. Quando eu paro de buscar, aí ele se retira. Aí é igual Sansão, achando que Deus estava com ele, mas o Espírito Santo já tinha se retirado há muito tempo. E aí o que aconteceu? O inimigo pegou e deu golpe final nele. Qual foi o golpe final? Cegou a sua vista. Quantos estão cegos espiritual? Quantos entram na igreja?
É ou não é? Você já observou pessoas assim? Ah, não gostei dessa igreja. Ah, porque está errado isso, está isso, aquilo. Ué, e tu não está errado, não? Porque a arca da aliança é a arca da salvação. Na arca da aliança, quem fecha? Deus, pelo lado de fora. Na arca tinha cobra, tinha macaco, tinha leão, tinha todo de bicho. Só tinha uma janelinha lá em cima. Madeira, mijo, urina de animais. Fedia pra caramba. Quem tem gato? Como é que fede a casa? Mija no seu móvel, mija no seu sofá para tu ver. Imagine uma arca, cheio de animais mijando na arca, estrumando na arca, cocô mole na arca, limpava, seco, jogava pelaquela janelinha. O desespero às vezes batia, mas ó, meu querido, lembra do quarentena? Queria trabalhar, mas não vou não, porque eu vou morrer. É ou não é? A solução era dentro da arca. Jesus disse, a solução sou eu, que sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Só Ele é o caminho da tua felicidade. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode te curar da depressão, da ansiedade. Só Ele pode curar a tua família. Só Ele pode te curar dos vícios, só Ele pode te libertar, só Ele pode abrir as portas, só Ele pode prosperar, só Ele pode te dar a verdadeira aposentadoria, que é a vida eterna, aonde a traça e o ferrugem não destrói. Faz uma casa aqui em Boacéia, praia, daqui a pouco está tudo esfarelando. Ferragem se destruindo, casa da marizia. Pega um liquidificador, uma panela elétrica dentro da sua casa às vezes. Aquela panela lá dentro está estourando dentro da sua casa. A televisão fica muito tempo desligada. A umidade ou a maresia acaba com ela. E assim está sendo na nossa vida. Estamos presos na avareza, nas vaidades desse mundo. Amém? Carta de destruição, há uma carta para essa humanidade. Há um plano do inimigo para destruir o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que a palavra está se cumprindo. E Jesus vai voltar. Ah, mas Jesus morreu na cruz. Morreu para levar a segunda carta, que foi enviada, que a gente leu ali. É enviada para o judeu poder se defender. Jesus morreu, mas você precisa se defender. Em primeiro lugar, aceitar Ele como o único e verdadeiro Salvador, se arrepender dos seus maus caminhos, fazer como Ezequias, recebeu de Isaías, o quê? Uma profecia, ele estava doente, falou, ó, bota a sua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ele vira para a parede. O que é o sinal virar para a parede? Ele virar as costas para o mundo, para a sua família, para o seu exército, para o seu inimigo. Mas ele virou para Deus e orou, Senhor, se eu fui fiel ao Senhor, lembra-te de mim e me ajuda. Isaías indo embora da cidade. Veio a palavra do Senhor, volta lá, porque eu ouvi a oração dele. Chegou, o Senhor ouviu a tua oração. Você vai viver e vai se acrescentar mais dias na terra. Há um decreto para ser anunciado. Os cavalariças tiveram pressa. Cadê a sua obediência como pressa? Se eu e você dizemos que somos servo de Deus, recebemos um id, um comando. Qual é? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Cadê a nossa pressa? Está no nosso trabalho, está na nossa família, está no mundo. Deus deu uma ordem. Ide, pregai e anunciai as boas novas. Um dia
você que está na depressão. Um dia, você que está com a vida destruída. Um dia, um homem santo, filho de Deus, se fez pecador para morrer pela sua vida. Há um caminho para você sair desses remédios, dessa vaidade. O caminho é você fazer que nem eu, aceitar Ele como o único e verdadeiro Salvador. Só que a gente não tem pressa. Tudo é uma desculpa. E lembra que eu falei daquele começo? Que Deus entende, Deus perdoa. Só que Deus, Ele não é besta nem bobo, Ele é justo. Ele sabe que todos os dias, quando você fala assim, eu não vou para a igreja porque está chovendo, Jesus. Eu não vou para a igreja lá porque é longe, isso, aquilo, outro. Aí Ele vê você indo longe para namorar, longe para trabalhar, longe para ganhar o dinheiro, sacrificando pelo rabo de saia, sacrificando pelos filhos, pela família. Nada disso é pecado, mas a Bíblia diz, botai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar é Deus, porque quem te deu o trabalho, a saúde, a família, foi Deus, porque você e eu, um dia, destruímos a nossa vida, e Ele teve misericórdia. Lembra, quando Ele criou o céu e a terra, o homem, lembra que Ele tem sentimento. O que Ele falou quando viu a maldade na terra? Com Jesus, eu me arrependi. Olha, um dos sentimentos. Eu me arrependi de ter criado um homem. E tu acha que às vezes Ele não fala assim, me arrependi de ter dado esse casamento. Me arrependi de ter dado esse trabalho. É por isso que às vezes a pessoa desemprega do nada. Dá tudo errado. Casamento acaba. Isso acaba, aquilo acaba. Por quê? Porque Deus perdeu a confiança. Porque Deus prefere eu e você perder coisas do que perder a tua salvação. A sua vida eterna de um dia estar com Ele. Amém? Há uma ordem dada. E o que você tem feito e eu para o Senhor? Qual é a dores que você tem pelo Evangelho? Dores para esse Deus que a gente lembra que eu falei aqui? Vamos adorar Ele. Por tudo que Ele fez, está fazendo e todo o livramento. Conta das vezes que a gente foi infiel e Ele foi fiel na nossa vida. Conta das vezes a gente não merecia, mas Ele nos deu. Daqui a pouco você vai para sua casa. Você vai para sua família, vai ter uma jantinha. E quantos agora que não tem essa oportunidade? Mas Deus foi fiel na sua vida. Amém? Então hoje, renova a sua aliança. Se entrega realmente para Ele. Analisa a sua vida. Lembra do louvor? Analisa a sua vida. Aonde você errou. Aonde você tem errado. O que tem te separado do amor de Deus? Não é a luta, a tribulações, somos nós mesmo. O que está nos separando? Mas dependa do Senhor a partir de hoje. E obedeça. Amém? Se coloque de pé.